Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 755 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos fechar hoje o 4º capítulo da primeira carta de Pedro à igreja. E vamos do versículo 17 ao 19, que é o último versículo desse capítulo. Mas antes, lembrando aqui que no versículo 16, Deus falando que se alguém sofrer por ser cristão, que não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Então, contextualizando mais uma vez, talvez você está chegando hoje aqui no projeto, né? Então, contextualizando esta carta, ela está sendo direcionada por Deus a um povo de Deus que está sofrendo por ser cristão, né? Que estão sendo perseguidos, mortos, torturados, apedrejados, como a maior parte dos discípulos de Jesus foi assim, mortes bem de tortura, bem fortes, né? Decapitação, crucificação, apedrejamento e etc. E eles estão passando por esses sofrimentos. Mas ele fala, mas aí no versículo 17, diz assim, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Graças a Deus, esse julgamento para nós, né, o povo de Deus, vai ser um julgamento maravilhoso, um julgamento onde a gente vai ser já arrebatado, onde a gente vai participar, para as pessoas que forem julgadas dignas, né, para participar do milênio, do reinado de 1000 anos de Jesus aqui na Terra, né? Que ele vai, é claro, lá em Apocalipse capítulo 20, diz que aqueles que sofreram por Jesus, que morreram por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus, esses vão ressuscitar e vão reinar com Jesus no milênio. Olha só que maravilha, né? Então, é um prêmio, é uma coisa muito boa, a gente poder ter essa honra de, assim como o próprio Jesus, né, ter morrido por nós, crucificado e tal, a gente passar. E eu creio, assim, como quando Estevão estava sendo apedrejado e ele olhou para o céu e viu a glória de Jesus ao lado de Deus, e eu creio que naquele momento ele não sentiu dor, tem uma anestesia. Outro dia, uma pessoa, né, lá da Chácara Força e Vida, ele estava sem o dedão. Aí eu falei, como é que foi? Deve ter doído pra caramba, né? Ele falou, não, cara, quando eu cortei esse dedo com a maquita, eu não senti nada, não senti dor. Né? E eu creio que Deus ele tem esses mecanismos para não fazer a gente realmente não aguentar, né, de tanta dor, né? Porque senão a dor seria tão insuportável que a gente não aguentaria. O próprio Jesus falou que se Deus não abreviasse o tempo da grande tribulação, os próprios eleitos não suportariam esse sofrimento. Então eu creio que haverá sim um sofrimento, existe, mas a dor, eu creio que Deus ele consegue anestesiar nesse momento, né? Então é uma honra muito grande, né? Então, como falou lá em Apocalipse, esses que morreram por causa do nome de Jesus, eles já vão ter um pré-julgamento ali. Opa, vocês ressuscitam porque vocês vão reinar aqui, entendeu? Então eu vejo que, como Pedro está falando aqui, o julgamento vai começar pelo povo de Deus. Os outros vão aguardar o fim do milênio, né? A derrota permanente depois de Satanás, que vai ser liberto depois de 1000 anos de prisão, né, e etc. E ali vai ter um outro julgamento, que aí sim vai ser o finalzão, que é o trono branco, né? Diz que é o trono branco. Então eu estou assim, com muita expectativa de chegar logo em Apocalipse, para a gente estudar junto esse livro. Eu escuto demais Apocalipse, leio demais Apocalipse. Ontem na viagem aqui para Itaipava, de Brasília aqui para Itaipava, eu botei e fiquei escutando Apocalipse, e que alegria que é para nós, né? Nós que temos a certeza da salvação, que estamos no centro da vontade de Deus, que alegria é ler Apocalipse, que alegria é escutar Apocalipse. E a sensação, vamos falar para a maior parte de pessoas, para que essas pessoas também tenham essa alegria, né? Porque para quem não tiver essa alegria vai ser o oposto.
Mas enfim, voltando aqui, né, para a primeira carta de Pedro, fala: se esse julgamento vai começar conosco, então qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? E olha que forte ele vai falar aqui no versículo 18. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Vou até repetir, hein? Se é difícil os bons serem salvos, nem toda pessoa que é boa vai ser salva. Por quê? Porque tem muita gente que é boa, mas fechou o coração para Jesus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não confessou com os lábios e não confirmou no coração isso, né? Às vezes por uma série de situações, eu não sei, só Deus sabe, não vou julgar, mas existem pessoas boas que decidem viver uma vida de pecado, uma vida de alimentar os desejos da carne, meio que nessa escravidão, né? Achando que estão fazendo aquilo que não está prejudicando ninguém e tal, mas será que vão ser salvos? Né? Então, se é difícil os bons serem salvos, a salvação não vem pelas obras, tá? É lógico que a pessoa que é salva, ela aceita Jesus e as obras boas acompanham essa questão de se aproximar, de aceitar Jesus. É uma consequência, mas não é a salvação que é a consequência das boas obras, não. Não. As boas obras são a consequência de um coração salvo, puro e entregue a Deus. Amém? Então isso é muito forte, gente. Vamos realmente fazer aquilo que é de Deus. Vamos obedecer a Deus, vamos querer honrar a Deus, porque existem muitas pessoas que estão brincando de ser cristão. Acha que, eu aceitei Jesus, mas será que aceitou mesmo? Será que você tem um relacionamento mesmo com Jesus? Né? Porque se tivesse, será que você estaria desobedecendo, estaria entrando nessas ciladas e etc? Bom, perguntas para reflexão. Versículo 19, para fechar. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio de suas boas obras e suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, com C maiúsculo, aos cuidados de Deus, que sempre cumpre as suas promessas. Uau, olha que lindo esse versículo. Lindo, assim, para quem confia mesmo em Deus, né? Porque a pessoa que não confia em Deus vai falar, mas como assim? Sofrer porque essa é a vontade de Deus? Sim. Olha, Estevão, acabei de citar o exemplo de uma pessoa, o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa que morreu por causa do nome de Jesus, pelo menos relatada na Bíblia. Ele estava ali sofrendo, entre aspas, mas ele estava vendo a glória de Deus, ele olhou para cima e ele ainda falou para as pessoas, falou para Deus, Pai, perdoa eles, não lhes impute este pecado. O pecado de estar apedrejando um homem de Deus, um homem que andava em santidade. O próprio Saulo estava ali observando isso tudo. Saulo que virou Paulo e que foi uma bênção depois. Talvez esse fato de ter visto Estevão falando isso, conversando com Deus e pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam apedrejando, talvez isso já pode ter começado uma reflexão na vida de Saulo. Como assim? Eu estou perseguindo essa galera está fazendo só o bem, né? Então, é isso. E por meio das boas obras, boas ações, Estevão estava ali fazendo boas ações. Ele se entregou completamente aos cuidados do Criador, como fala esse último versículo assim, que sempre cumpre as suas promessas. Não podemos tirar isso de vista da nossa mente e do nosso coração. Deus é bom o tempo inteiro, Ele não muda e Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz para nós. Amém? Quantas promessas você recebeu e talvez pela provação do tempo você está desanimando? E eu quero declarar sobre a sua vida um novo ânimo, uma nova esperança, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Amém? Uau, que 3 versículos incríveis, hein? Para fechar com chave de ouro esse 4º capítulo da primeira carta de Pedro, amém? Ainda tem mais um capítulo 5, hein? Para a gente fechar esse livro e começar a 2ª carta. Então vamos orar?
Pai amado Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar esse entendimento, Pai, que o julgamento vai vir, que vai começar por nós, que os que sofrerem estão sofrendo, mas eles serão recompensados, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que nós seremos salvos e que nós devemos nos entregar completamente aos seus cuidados. Entregamos as nossas vidas completamente a Ti. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Papai. Nos rendemos ao Espírito Santo. Vem e nos conduz. Aceitamos Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.